Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje novamente, né, para participar desse curso de Ho Oponopono, para continuar. E hoje eu vou me apresentar novamente. Algumas pessoas foram no meu privado me perguntando o que eu fazia. Então, resolvi falar um pouquinho de quem eu sou. Então, me apresentando novamente, Eu sou, eu me chamo Eliane Zanetti, tenho uma trajetória de trabalho dentro da densitometria óssea. Eu sou tecnóloga em radiologia de formação, trabalho com densitometria óssea, que é aquela avaliação para osteoporose, desde 1997. Junto com essa trajetória de trabalho, eu comecei a adentrar na espiritualidade. Comecei a fazer curso de PNL, depois fiz curso de coach, isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Fiz uma formação em psicoterapia reencarnacionista, depois fiz Ikigai. Eu sempre fui trabalhando na densitometria óssea e sempre fui fazendo cursos na espiritualidade. Mas, assim, há uns 5 anos eu comecei a trabalhar na espiritualidade, a assumir esse papel que foi muito me dentro do meu ser, começou a ficar muito latente a saída para a espiritualidade, né? Mas sempre quem me conhece sabe que eu vivia sempre na volta. Então eu comecei a trabalhar e eu fiz um curso de terapia de registros acásticos, onde hoje eu sou terapeuta de registro acástico, onde eu me encontrei nos registros acásticos. Então, hoje eu atendo com registros acásticos. E amo muito, trago muito conhecimento da psicoterapia reencarnacionista, que eu também tenho formação de muitos anos atrás. E esses dois cursos me representam. E nesse andar, eu conheci o Ho Oponopono, que tem tudo a ver com memórias, com o olhar para dentro de si, dessa busca que a gente tem muito latente por nós mesmos. Essa sou eu. Eu acho que agora vocês puderam entender um pouquinho quem é a Eliane, qual é o por que ela veio, e como eu disse na última aula que eu cheguei até o Ponopono por uma questão de dor mesmo. Eu passei pela enchente, enfim, muitas coisas aconteceram. E o Ponopono, naquele momento e até hoje, ele me fez olhar para dentro de mim, curar as minhas dores, entrar, tipo, criar, ajudar a reparar as dores desse pessoal que também passou pela enchente, porque através de mim, como eu expliquei semana passada, a gente cura a gente e cura o próximo, através da ressonância. E hoje, eu falei muito semana passada sobre sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Falei sobre as frases, falei do poder das 4 frases. E hoje eu venho aqui para falar da prática pessoal do Ho Oponopono e como fazer. E por que 21 dias? Até vou começar a falar mais ainda, que foi uma pergunta que também me fizeram no pessoal. Por que se faz o Ho Oponopono 21 dias? Eu vou até começar com essa pergunta a falar. Porque nós sabemos que a neurociência é um hábito. E os estudos mostram que o cérebro precisa de 21 dias para a repetição se tornar contínua.
e começar a criar novos padrões mentais e comportamento. Ou seja, a gente repetindo 21 dias as frases do Ho Oponopono diariamente, você vai substituindo gradualmente a programação antiga. Vai tirando a memória de dor, a insegurança, as crenças limitantes. E esses padrões começam a se tornar novos padrões, trazendo paz e confiança. Nesses 21 dias, se cria um campo vibracional energético. E ele representa um ciclo de limpeza e reprogramação energética. É como se fosse um tempo mínimo para dissolver aquelas memórias mais resistentes. Então, quanto mais faz, vai quebrando a resistência. E permitir que a energia do amor se estabilize no seu campo. É por isso que se faz 21 dias. Nas tradições espirituais que a gente conhece, e não é só nas tradições espirituais, a gente faz os 21 dias quando a gente quer criar hábitos de saúde, atividade física, comer menos, começar a ler um livro, para criar um hábito de leitura. Então, assim, traz todos esses 21 dias, então, é uma programação neurolinguística que se faz, e as nossas tradições mais antigas, dentro da espiritualidade, inclusive a da Havaiana, que surgiu do Ho Oponopono, o número chama-se também, que fala, né, que é um fechamento de ciclos e uma renovação de consciência. Então, quando se fecha 21 dias, ele vai limpando as memórias, vai fazer, e também quando fecha 21 dias, fecha um ciclo e se renova a consciência. Por isso, praticar 21 dias é um compromisso com a cura interior e é um compromisso que tu consegue fazer o fechamento do ciclo. É um compromisso contigo mesmo, na realidade, que tu conseguiu e que tu tá dando esse comando pro teu inconsciente, teu subconsciente, que tu conseguiu, que tu fechou. Ele entende que tu fechou aquele ciclo. E ele faz criar foco e constância, que é essencial para a limpeza, que mostra que a nossa mente inconsciente está comprometida com a mudança. É como se tu dissesse para a tua mente, ela sabe que 21 dias ela vai ter ela vai ter um ciclo de encerramento. E quando tu termina isso, tu demonstra para tua consciência que tu não sabe o que tem lá dentro, nem o que acontece, mas ele sabe que o ciclo de 21 dias ele cria foco e constância. E daí ele faz com que tu consiga sentir os primeiros resultados. Os resultados do compromisso que tu dá para ti mesmo, trazendo amor, segurança, paz, confiança. Resultado que criam raízes dentro de ti e que o teu eu diz para ti e te deixa feliz porque tu pensa, eu consegui. Na realidade tem a ver contigo. Então, quando tu faz esse ciclo, tu já está dizendo para ti, eu consigo, eu posso, eu faço, eu posso, eu confio, né? Tem... e resumindo, assim, tudo isso, o fazer o Ho Oponopono por 21 dias é como abrir um espaço dentro de você para a nova semente, que possam criar raízes substituindo as memórias que causam dor e insegurança. Essa é a importância de se fazer 21 dias. Então, a prática de Ho Oponopono, ela é muito além disso.
Hoje, eu gostaria de começar a ensinar e a fazer vocês entenderem, trazendo um pouco do meu conhecimento da psicoterapia reencarnacionista, que é os padrões que carregamos interiormente. Isso é um pensamento meu, né? É tudo aquilo que eu trouxe dentro dos meus ensinamentos de psicoterapia, do curso de terapia, a caixa e outras terapias que eu fui fazendo e conhecimentos e cursos ao longo do tempo, me fez ver que se a gente conseguir identificar o padrão que nós estamos no nosso momento, é mais fácil fazer a correção do Ho Oponopono. Então, hoje, eu trago uma pergunta para trazer uma reflexão, para voltar para dentro de nós. O que nos bloqueia? O que nos deixa com dor? Então, agora, eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês e observassem que hoje é segunda-feira, de segunda até hoje, você passou uma semana, o que gerou dor na vida de vocês? O que trouxe uma dor para ver? O que trouxe uma dor? O que que o que vocês não gostaram? Então, pense em alguma coisa que aconteceu nessa semana com vocês que gerou uma dor. Por que eu estou fazendo isso? Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Isso não é um padrão na tua vida? Essa dor já não se repetiu por motivos diferentes na tua vida? Pode abrir os olhos, né? Esqueci de falar. E, e eu quero que vocês entendam que nós caminhamos sempre dentro, a gente vem para a nossa reforma. E então, quando a gente vem para a nossa reforma, o outro que está na nossa volta sempre vai nos despertar para aquilo que nós temos que aprender e nos despertar. Só que às vezes tu olha e tu não consegue sair, porque tu não consegue, a gente não tem alcance de tudo. A gente é uma caixa de surpresa para nós mesmos. E às vezes a gente vai andando e não sabe como tirar essa dor, esse sentimento que nos cobre, esse padrão que nos cobre. Mas se tu tiver claro o padrão, é mais fácil de fazer o Ponopono, soltar. Faz o Ponopono e solta os 21 dias para soltar, para criar esse mecanismo de que tu quer realmente sair daquele padrão. Para a gente não ficar falando no vazio e para todos entenderem, eu vou dar um exemplo para a gente seguir numa linha, para a gente entender isso melhor. Por exemplo, tu tá em casa, bem, e daqui a pouco chega uma pessoa e essa pessoa fala uma coisa que te traz raiva. Tu explode de raiva. Diz, porque tu gerou uma expectativa, a pessoa não foi, não correspondeu àquela tua expectativa e tu fica com uma raiva, tu fica com raiva. Isso já deve, daí tu explode de raiva, né? Geralmente a gente faz isso com as pessoas mais próximas, né? E daí tu te dá por conta. Por que essa raiva? Essa raiva é minha, não é da pessoa. A pessoa só despertou isso em ti. Isso é um padrão. Daqui a pouco, tu tá na rua e alguém passa pelo teu carro e dá uma arranhadinha, que de nada, né? E daí mas meu Deus, tu fica com muita raiva. Claro que a gente fica com raiva,
que alguém bate na gente ou arranha, mas aquela arranhada não significou nada, não feriu o teu carro. Mas tu é contido de uma raiva. Uma raiva que a pessoa que está ali, ela nem entendeu o que estava acontecendo, mas novamente tu foi despertado. E daí eu pergunto, qual é o sentimento que vocês estão levando no diário de vocês que estão despertando um sentimento mais aflorado? E tem vários sentimentos. Eu dei o exemplo só da raiva, mas pode ser a ira, pode ser a fome, e de tu abrir a geladeira milhões de vezes, que tu nem sabe por que tu tá abrindo, o que tá gerando aquele sentimento, né? Aquele despertar naquele momento. Então, assim, pode ser a raiva, pode ser o medo, pode ser insegurança, pode ser. Depois vou falar sobre insegurança, novamente, foi uma pergunta que me fizeram. Então, assim, como eu falei, pode ser o medo, pode ser os relacionamentos, a prosperidade, a abundância e sentimentos de escassez, sentimento de desvalia. Ó, o Celso falou apego, como teu, né? Apego. Então, assim, muitos sentimentos. Então, assim, pergunte para si, volte para dentro de si, sem julgamentos, com acolhimento, amorosamente, né? Direcionem pensem para dentro de qual é o sentimento que me traz. Às vezes é muito fácil as pessoas sentarem nas suas mesas de trabalho e os colegas virem e despertar um sentimento ruim, né? Eu vou dar um outro exemplo muito importante, que é e duro, importante, mas eu gostaria de falar. A pessoa que sempre está dizendo assim, ó, fulano tem inveja de mim. Ó, nós não vamos entrar naquele lugar lá, porque tem pessoas lá que morrem de inveja de mim. Isso é um padrão, gente. Eu não vou em tal lugar, porque lá tem muita gente invejosa. Daí vai no ambiente da família, sai de casa e pergunta. Isso eu já vi, eu estou falando porque eu estou falando o que eu vejo. Tu viu fulana, como é invejosa? Falei, ela começou a falar, como é invejosa. Gente, sentimento de inveja não é do outro. O sentimento de inveja é teu. A invejosa é tu. Porque se tu tá vendo inveja em tudo, a invejosa é tu. Mas assim, eu sei que é duro entender isso e tentar fazer uma reflexão sobre isso. Muito duro que nos admitir, poxa, eu sou invejosa. Porque por trás desse sentimento da inveja é o padrão que se tem que mudar, que é o padrão de mania de perseguição. A inveja só é a estampa da frente. O que está por trás disso é a mania de perseguição. E quando se tem mania de perseguição, se pode perguntar: posso liberar essa cura? Pergunta: posso liberar essa cura dentro de mim? Como posso liberar esse sentimento? Por isso que eu trouxe esse sentimento, porque muita gente tem esse sentimento, né, de mania de perseguição, e a mania de perseguição, ela vem na inveja, ela traz vários outros. A mania de perseguição também são das pessoas que não saem de casa, porque dizem assim, ó, eu não me sinto bem em tal lugar, ou não é só na inveja, mania de perseguição é tu se isolar em casa, e às vezes a pessoa tem mania de perseguição e não sabe, porque não sai, porque tem medo dos olhares das outras pessoas.
e se trata e dissipa a mania de perseguição. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Eu acho que eu poderia as pessoas colocarem no chat aí, ou abrir os seus microfones e me dar um feedback. Medo do julgamento, tá? É importante porque eu quero continuar, então é sempre uma expansão de consciência que vai vindo, né? Então, para mim continuar, se eu não tenho que parar e explicar novamente de uma outra maneira, né? Isso. Por isso que eu quero interagir com vocês. Tá tudo ok? Posso continuar então? Isso, ótimo. Então, vamos lá. Para mudar, então, assim, para a gente continuar, a gente tem uma pergunta universal para qualquer padrão. E é porque eu falei dos padrões e agora eu vou ensinar vocês a identificar os padrões para depois levar isso para o Ho'oponopono. E para fazer a sua reforma íntima dos seus sentimentos para o Ho'oponopono. Então, vocês entenderam que para a gente fazer reforma íntima, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e identificar quais os padrões que estão nos limitando e gerando as nossas crenças, nossos bloqueios. Isso é uma expansão de consciência, né, gente? É nós olharmos para nós e ver assim, ó, quem é de fora que nos está ajudando a fazer a nossa reforma íntima. Se é o pai, se é a mãe, se é o vizinho, se é o... Quem é de fora que está nos auxiliando e agradecer. Ó, no caso daquele rapaz que passou e deu uma arranhadinha, bateu ali, que não aconteceu nada, mas que despertou a raiva, ele é o agente da tua transformação. A gente tem que identificar quando a gente, no mês, acontece mais de um padrão que nos deixa irritados, que nos deixa confuso, fora do controle, no nosso sentimento que nós viemos aqui para trabalhar, que o meu pode ser raiva, o teu pode ser medo, o do outro pode ser inveja, a mania de perseguição, o outro pode ser insegurança, o outro pode ser... Gente, tem muito sentimento, sabe? Comer demais. Na verdade, não é o comer demais, né? É a ansiedade que está atrás do comer demais. O que está te gerando essa ansiedade? Daí tu pergunta, por que essa ansiedade está entrando na minha vida e o que eu tenho que ver com ela? É assim que se pergunta. O que eu tenho que ver nessa raiva? Por que essa raiva está me dando, essa raiva está voltando novamente mais de uma vez esse mês? Por que esse sentimento de medo está vindo na minha vida? Né? O que eu preciso olhar? Eu tenho que olhar para ela e dizer o que isso está me mostrando. Eu fecho meu olho e pergunto, meu Deus do céu, o que isso está me mostrando? E eu faço mesmo, quem me conhece sabe. Eu pergunto, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que isso está me mostrando? O que eu tenho que mudar nesse padrão? Olha só, mas a pergunta universal para qualquer padrão. Qual é a memória em mim que criou essa situação? Olha que interessante. Qual é a memória em mim que criou essa situação? E perguntar, fechando os olhos, respirando fundo. Estou pronta para libertar? Eu permito me curar? Eu quero me curar? De verdade, né? As pessoas que mais estão perto de nós, ou às vezes é o pai e a mãe, às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é a namorada. Então, essas pessoas são as que mais vão estar perto da gente para nos despertar. Então, prestem atenção nessas pessoas que estão do teu lado e o sentimento que elas nos afloram.
Claro que tem também os amigos, né? Amigos de verdade, né? Nossos colegas de trabalho, onde às vezes, muitas vezes, trabalhamos na mesma sala, e às vezes alguns nos irritam mais, né? Daí, porque sempre é contigo, né? A irritação é tua, o medo é teu, a insegurança é tua, nunca é do outro. Então a gente pergunta: o que que isso está me mostrando e como mudo isso, Jesus? Como saio disso? A gente pergunta: qual é a memória em mim que criou essa situação? Por que que essa situação dá lá? O que que ela está me dizendo? E daí a gente vai caminhando. Nós já falamos os sentimentos, e daí nós vamos caminhando dentro dos relacionamentos que a gente tem, como eu falei. Qual é a memória em mim que repete a dificuldade dos meus relacionamentos? Qual é a memória em mim que me repete a dificuldade desse padrão, dessa crença limitante? A gente vai perguntando. O que é preciso limpar para viver uma relação mais leve e mais amorosa? Então, a gente vai falar sobre prosperidade e abundância. Daí tu pergunta pro teu eu, lá no teu cantinho, na tua vida, do teu tempo, qual é a memória em mim que me impede de me amar como eu sou? Por quê? Vou te falar. Desculpa, eu estava falando sobre a prosperidade e a mudança, estou lendo aqui. Então, eu vou no padrão. Qual é a memória em mim que me bloqueia o meu fluxo de abundância? Qual é a memória que me faz acreditar que eu não mereço? E tu tem que. Olha, gente, eu vou falar uma coisa muito séria. A gente tem a resposta imediata. A gente só não pode bloquear o fluxo dessa resposta. Nós não podemos bloquear e, e não deixar que o ego venha e responda por si. O ego é o nosso inconsciente, que está lá guardado, que muitas vezes fica dizendo: não, não é isso, não faça isso. E é por isso que temos que insistir nos 21 dias, para mostrar para ele que tu quer mudar e mudar teu ciclo. Então, quando a gente quer saber sobre prosperidade e abundância, e tu pode saber certo que as memórias que estão dentro do teu subconsciente, não no teu consciente, que o inconsciente o inconsciente traz tudo que está no subconsciente, só que o inconsciente traz o ego, aquilo que faz tu resistir a não mudar. E o subconsciente traz todas as tuas memórias guardadas da tua mente atual. E, enfim, qual é a memória que faz tu acreditar que tu não é próspero, que tu não é merecedor, que tu não é abundante? Qual é o padrão dentro de mim que bloqueia essa abundância? Já te perguntou isso? Se nós formos falar de perdão e autoaceitação, o que dentro de mim ainda não conseguiu se perdoar? E olha, bem interessante, por que eu estou caminhando nisso agora? Porque depois que tu vai na memória do relacionamento, da prosperidade, do perdão, da aceitação, que é as memórias que te impedem de te amar como eu sou, sobre insegurança e medo, o que vem da memória que me faz duvidar de mim mesmo. A insegurança e o medo é uma memória que faz tu te duvidar de si mesmo. Quando tu começa a perguntar essas perguntas que eu fiz agora, de insegurança e medo, de aceitação, de prosperidade, de amor próprio, de abundância, de relacionamento, esses padrões, tu vai identificar amanhã, tu vai começar a identificar, quando tu ter isso claro na mente, tu vai começar a identificar amanhã os padrões de repetição na tua vida. Eu falei dos padrões de repetição antes, e agora cheguei aqui para te fazer tu entender
que dentro desses 5 sentidos de perdão, autoaceitação, abundância, prosperidade, vai te, vai te fazer localizar os teus padrões de repetição diários. Por que isso? Porque é ali que está a tua dor. É ali que está o teu caminho. E eu não sei se o teu caminho e o teu padrão de repetição está dentro do teu medo. Dentro, porque assim, ó, a insegurança e o medo tem a ver com a aceitação, autoestima. O perdão tem a ver com a aceitação. Tu viu que tá tudo conectado, tá tudo junto. Quando tu não tem, quando tu tem insegurança, né? Muitas vezes tu deixa de fazer coisas na tua vida que vão te gerar prosperidade pela insegurança. Tá conectado. Quando tu não te perdoa das coisas que tu fez do passado, tu não consegue adentrar, daí tu sente medo. Tá conectado. Então, por isso que eu falei, da onde vem as memórias que me faz duvidar de mim mesmo? Da onde vem as memórias que não conseguem me fazer me perdoar? Da onde vem as memórias que não me fazem me sentir merecedora de ganhar dinheiro? Então, a gente vai conectando a nossa teia cósmica. A nossa teia cósmica. Isso eu estou falando de ti, da tua intervenção em relação ao universo. Que na primeira aula eu disse, quando a gente cuida da a gente vai limpando a gente e vai desconectando a teia que nos conecta a um coletivo. Gente, tudo está conectado. O meu padrão, eu vim para arrumar, fazer a minha reforma íntima. Mas numa teia cósmica, Deus foi muito lindo. Para mim é chegar até a mim, no meu eu, no meu entendimento, na minha reforma, em mim, no meu eu superior. Ele amorosamente botou muitas pessoas, muitas situações, trabalho, como disse, pessoas, relacionamento, para mim ver, para me enxergar. Então, novamente, eu digo, a reforma íntima é 100% responsabilidade tua. O Ponopono é 100% responsabilidade tua. Tu é responsável por todo o perdão, por toda a insegurança, por todo o medo, por toda a prosperidade, por todos os relacionamentos que tu tem. Então eu trago essa reflexão para vocês, de agora em diante, vocês se perceberem, não se distraírem com o outro e não achar que o outro é culpado quando tu sentir raiva. O outro só veio para despertar. Se despertarem, ficarem ligados de quando eu tiver medo de alguma coisa, parar e pensar o que esse medo quer me mostrar. No trabalho, quando os colegas estão tudo falando, vendo tu falar de perdão. Pode falar, Celso. Pode entrar na live e falar aí. Quer falar alguma coisa? Tira o teu microfone, Não, querido. na verdade era aquilo que estava escrito ali, que vendo tu falar sobre perdão e amor, me lembrou Jesus, que falava mais ou menos os dois conceitos como se fossem um só, e eu queria só saber o teu sentimento quanto a isso. E o que tem, se tem a ver com o que tu está colocando do Ho'oponopono.
Sim. Jesus, ele pede para nós curar, nos perdoar. Ele não veio para dizer perdoe o próximo. Porque na hora que tu tá te perdoando por algum sentimento que tá acontecendo, o sentimento. Oi, seu Cé, olha lá quem tá aparecendo lá. O Paps. Bom, assim, quando tu te perdoa, tu dissipa a teia que se formou, os fios que se formaram, porque tu te curou. Conseguem, conseguiram compreender? Muito boa pergunta, Celso. Por quê? Se tudo está na gente, está conosco, dentro da gente, a reforma íntima, o sentimento que a gente vai buscar nessa nossa reforma íntima, e a gente passa todo o tempo delegando isso ao colega, tipo, numa empresa, tu tá lá falando mal das pessoas, em julgamento das pessoas, tu tá te fazendo, como é que se diz, gatilhando todos aqueles fios e criando uma teia. Então, assim, a gente dá por conta, o que que eu estou criando? Tu tá o tempo todo criando julgamento. O que que a tua vida vai contribuir esse julgamento? O julgamento, o medo e a culpa é que nos mantém aprisionados nesta vida. É que assim, eu tô entrando agora, talvez as pessoas não tenham alcance nem expansão de consciência, está tudo certo. Então, assim, eu tô indo, vocês estão entendendo o que eu estou falando para mim continuar? Sim, é um bate-papo, né, gente? É um bate-papo, mas muito bem colocado, Celso. Vou voltar aqui sobre o perdão, né? E que o perdão tem que começar pela gente. A gente limpa o perdão automaticamente, os fios que, que eu conectei nessa teia cósmica, esses fios que foram conectados, eles vão se dissipar, porque sempre é com a gente. Depois que tu limpar em ti, tu pode até ter outra questão para perdoar, mas aquela questão que incomoda e que tu quer te livrar daquela dor, daquele sentimento, essa se dissipou no momento que tu resolver fazer a limpeza. Que for essa limpeza, venha com todo amor, com todo sentimento, com toda gratidão. Tu vai fazendo, vai dissipando, vai limpando. Chegou aos 21 dias, aquilo não vai mais ter dor, porque gerou um novo ciclo, notamente neurológica, e tá tudo certo. Vai vir outros. Alguma dúvida até aqui? Pessoal, pode falar, não precisa ficar com medo. Bom, como praticar? Sempre 21 dias corridos sem falhar. É o tempo que a tua mente leva para processar o ciclo. Tem que ser sem corridos. Se falhar um dia, tem que começar de novo. Tem que ser 21 dias. 21 dias para pegar hábito de praticar esporte, 21 dias quando tu quer de, ó, vou falar uma coisa, né? Eu, quando comecei a fazer dieta, eu fiz 21 dias de uma reeducação alimentar, né? Para pegar esse hábito. Então, eu emagreci bastante e eu usei a técnica dos 21 dias.
essa técnica que eu já tinha aprendido há muitos anos atrás no PNL, né? De trabalhar com essa parte neurológica. Que também descobri que o Ho Oponopono também utiliza a mesma técnica. Então, como eu disse, são ensinamentos que vieram de um lado, que eu já sabia, e por isso que o Ho Oponopono acaba fazendo sentido, que também trouxe os 21 dias, que para mim fez o sentido. Então, assim, como praticar o Ho Oponopono? Primeiro, tu vai escolher um padrão que mais ressoa com você, né? Vai dizer em voz baixa o que tu quer mudar, o que te traz. Vamos pegar então, vamos trabalhar com. Vamos fazer um exercício. Coloquem no chat o que vocês querem trabalhar primeiro. Amor próprio, vou perguntar aqui para vocês, para a gente começar. Insegurança, medo, amor próprio, disciplina, procrastinação. O que vocês querem? Vamos colocar uma enquete aqui que nós vamos fazer um. Vamos começar a trabalhar com o Ponopono, a criar ele. Ó, insegurança. Manuel, Manu, vamos lá. Manu, vamos trabalhar em segurança. Tá, eu vou fazer, vou até anotar aqui. Vamos começar pela insegurança. Depois vamos pela procrastinação. Que mais? Quem mais quer colocar aqui? Nós vamos começar pela insegurança, então. Manu que pediu e os outros acompanhem, né? Ó, eu não ia falar, mas eu vou falar, né? Depois que a gente acabar, eu vou convidar para cada um escolher o seu motivo, o que é mudar, e nós fazermos junto 21 dias o Ho Oponopono, né? Hoje, né, que eu falei já no início, né, é um dia especial, é um dia que nós estamos entrando no ano novo, né, judaico, claro, eu não sou judia, mas estudo cabala, então, né, então hoje eu já vou começar 21 dias de limpeza para o ano novo que está adentrando. Se vocês quiserem, vocês podem entrarem comigo. Pode entrar, eu vou todos os dias fazer. Eu vou fazer o Ho Oponopono. Se quiserem, me chamem no privado, podemos fazer junto, né? Eu vou fazer. Cada um faz no seu horário, que a melhor me convir. Eu estou fazendo para quebrar as minhas barreiras de ilusão e poder enxergar a minha vida de uma forma diferente. É para isso que eu estou fazendo, né? Se alguém quiser fazer comigo, quebrar suas barreiras de ilusão, né? Para entrar nesse novo ano espiritual, nessa nova era que nós estamos adentrando agora, nesse novo ciclo de tantas coisas que vão nos permear daqui para frente. Então, fica à vontade. Depois me chame no privado, crie um grupo e vamos comigo, seguimos em frente. Mas, de qualquer forma, quando a gente acabar as aulas, eu vou fazer um Ho Oponopono com todo mundo, para todo mundo fazer aquilo que nos coletivamente junto. Se tu limpar a tua insegurança, tu vai limpar a insegurança desse grupo. Se tu fizer a segurança. Se o outro fizer a procrastinação, né, Cris, que eu já vou te chamar aí, vai limpar a procrastinação do grupo, entendeu? Cada um escolher o que se incomoda para, junto no coletivo, limpar as memórias de todos. Ok? Continuamos. Vamos lá. Cris, Posso onde dar tu uma tá? sugestão? Pode falar.
Até, bom, quando a gente se conhece, daí fica mais fácil da gente colocar as coisas, né? E eu tô Sim, acompanhando a Eliane num outro processo dela que ela tá fazendo todos os dias. E aí eu queria dar uma sugestão, até por questão de neurociência que foi colocado, que às vezes é muito mais fácil da gente criar um hábito quando tem alguém junto. Então, por que que a gente não cria o grupo e deixa um horário, ou que todo mundo coloca algum emote, alguma coisa quando fez, para fazer o horário diferente, ou se puder, fazer alguma call ou coisa assim para poder fazer, mas acho que só um emote no grupo já que ajuda. legal. Vamos fazer. Ó, o Celso está falando, então vou falar já que para não deixar ninguém curioso. E ele sabe, né? Porque ele esteve na minha casa. Eu fiz o Arcanjo Miguel, os 21 dias de Arcanjo Miguel. Eu comecei dia primeiro e acabei ontem. Os 21 dias de Arcanjo Miguel. Eu terminei ontem, porque hoje eu queria estar com a proteção de Arcanjo Miguel para adentrar no ano novo. Então, eu fiz com esse propósito, pedindo segurança, e eu pedi proteção, porque eu ia começar a dar essa aula, e eu fiz os 21 dias de Arcanjo Miguel, só que eu me propus ontem a fazer até o dia 29 de 9, que é o dia de Arcanjo Miguel mesmo. Então, eu vou seguir até dia 29, se vocês quiserem fazer comigo, né? Então, até eu vou dia 29 no Arcanjo Miguel e até eu terminar o curso, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque quando a gente trabalha e se propõe a trazer um assunto aonde eu vou estar passando o meu conhecimento, né, que nem diz a minha irmã, a minha verdade, né, o meu conhecimento, o que eu entendo daquilo que eu aprendi nesse andar da espiritualidade, de contato com as pessoas, gosto muito de trocar com as pessoas, né? Então, me propus a trazer aqui o que eu aprendi sobre o Ponopono, o que eu aprendi sobre as questões, né, de padrões, enfim. Às vezes, a gente pode ser atacado, porque a gente está abrindo uma teia nova no coletivo. E muitas vezes as pessoas, os seres, não vou dizer as pessoas, mas seres, né, querem nos atrapalhar para a gente não fazer isso. Então, eu estou fazendo o Ponopono para proteção do grupo. Vocês ficaram sabendo disso agora, porque ele comentou, né, que eu fiz os 21 dias, vou fazer até em agradecimento ao Arcanjo Miguel, até dia 29, né, e depois vou continuar até encerrarmos esse grupo, porque eu quero proteger esse grupo. Muito. Deixa eu contribuir. Assim, quando a Manu falou 21 dias corridos, né? Que ela botou ali, se falhar, volta no início. Sim, por quê? Muitas vezes a gente vai ser testado, né? A gente é testado todos os dias. No momento que tu acorda, tu já é testado, né? Então, eles vão testar a gente. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer. E aí tem que voltar tudo de novo, porque tem que persistir, né? A gente tem que ganhar, nunca perder. Então, é persistindo, vai persistir, né? Ah, fez 10 dias, falhou um dia, começa tudo de novo. Às vezes tu tá no 20º dia, falha, porque eles não querem que tu chegue até o final. É o que nem a Eliane falou, né? Então, tem seres, sim, que não querem que a gente evolua, não quer que a gente cresça. E aí que a gente tem que persistir e fazer, né? Tem gente que faz 10, faz 15, volta, daqui a pouco faz mais 5, vai ter que voltar e assim por diante. Aproveitando a fala da Denise, tanto o grupo, nós podemos nos incentivar, né? Se Exatamente, alguém por acaso parar, não desiste, continua, vamos lá, começamos de novo, vamos. exatamente. Perfeito. Eliane, Tá. Vamos lá? deixa eu. Primeiro eu vou fazer uma colocação, depois eu vou fazer uma pergunta. Uma contribuição. Quando
fiz o curso de Reiki, eram 21 dias. Ah, No legal. primeiro momento, sempre é 21, né? No primeiro momento, eu comecei a fazer, porque você precisa fazer os 21 dias para você ter a habilitação de usar o Reiki. Na primeira semana, falhou. Então, o que que eu fiz? Eu procurei um horário que nada me atrapalhasse. Eu fazia Sim. às 11 horas da noite. Já estava todo mundo dormindo, tinha passado o dia, e aí eu sempre colocava um mantra que me ajudava nisso, né? Então eu comecei a sentir falta desse horário, né? Então eu acho que é uma dica também, a gente achar um horário que seja super conveniente e que não tenha nada que atrapalhe, porque durante o dia, além dos ataques, né? Você tem o seu dia a dia, né? E no dia a dia, hoje em dia, a gente tem que acordar com o pé direito, né? Mais do que o pé direito, porque em um minuto as coisas mudam, né? Então, escolher um horário fixo, um horário que seja conveniente para você, coloque um mantra, coloque alguma coisa que te motive, né? Porque o mantra, às vezes, ele também te ajuda nessa disciplina, né? Porque você vai ouvindo e vai mantrando e vai acostumando o seu cérebro, né? Então, essa é a minha dica, né? Não sei, uma contribuição para vocês. Acho que o Celso tem razão de colocar o grupo um incentivando o outro. Os grupos têm que ser vivos, tá, gente? Então, como eu já trabalho 4 anos com grupos e coordeno esses cursos, vamos colocar no grupo, vamos fazer o grupo bombar, entendeu? Não com bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela coisa da poliana, né? Até legal, acho, né? Mas vamos colocar coisas ali, né? Para a gente agitar o grupo, né? Então, Trocar experiências, né? trocar Colocar experiência, desafios. contar, exato, né? Só queria fazer uma observação, gente. As aulas são gravadas, então por experiência nesses 4 anos, eu só faço uma observação e tem pessoas que às vezes não querem se expor, né? Tanto que quando tem algum curso, eu faço uma inscrição e eu coloco, a pessoa concorda com o direito de imagem e som, né? Então, porque você vai trabalhar, aqui é um curso muito de profundidade do ser, né? Então, as pessoas podem se emocionar, enfim. Então, eu só queria fazer essa observação para o grupo, que se vocês entrarem aí, se a gente fizer alguma atividade juntos, lembrar que está sendo gravado, tá? Eu edito, já editei várias vezes. Às vezes a pessoa gravou, a pessoa se arrependeu, pediu para eu reeditar e eu edito. Mas é sempre bom a gente fazer essas observações. Eu tenho que ser pragmática, né? Eu sou a chata do grupo, né? Tu é o suporte, né, Cris? Eu Tem que sou ser o assim mesmo. suporte. E a minha pergunta é em relação ao perdão, tá? Eu vi vocês falando do perdão, de coisas específicas, né? Deixa E, eu só te interromper, pois só não, para contribuir na parte do hábito, sim, porque daí tem a questão, porque assim, a Cris parece ser a disciplinada do grupo. Então eu eu quero tenho dar que uma dica ser, para quem é indisciplinado como eu. Para mim, não funciona fazer com horário fixo. Mas sim, aí eu li no livro Hábitos Atômicos que e foi uma coisa que me ajudou bastante, é colocar do lado de alguma coisa que tu faça todos os dias, sim, ou antes ou depois. Porque daí mesmo que não tenha disciplina, eu não tenho disciplina para comer, não tenho disciplina para dormir, então me ajuda muito fazer perto de alguma coisa. Tá, eu vou criar o grupo dessa forma, tá? Eu vou explicar diferente como vai ser. Deixa eu só comentar, ô Celso, eu sou disciplinada por conta da minha atividade, porque eu sou aquariana, odeio disciplina, odeio regra, tá? Eu sou Ela odeia a regra, eu mas ela é durmo, eu durmo, disciplinada. eu durmo na hora errada, eu como na hora errada, mas assim, por conta do trabalho e às vezes de você persistir, eu adquiri, né, o meu querido Saturno, né?
puxou a minha É minha colega orelha. da astrologia, por isso que nós estamos falando. Meu querido Saturno puxou a orelha e tem determinadas coisas que eu passei a me disciplinar, porque senão eu viajo, né? Para quem não me conhece, a Eliane me conhece bem, né? Eu sou muito viajandão, né? Enfim, Ele é tão mas viajandona que ela conseguiu me trazer para fazer esse curso. tá tipo 4 horas da manhã, eu estou mandando mensagem para vocês, então não desliguem o É. celular, porque às vezes eu esqueço que é 4 horas da manhã, tá? Tá, Enfim. mas vamos lá. Então, Voltando aqui. Eliane, eu só queria depois, se você responder essa questão do perdão, tá? Porque eu não terminei a minha pergunta. Vocês Ah, estavam tá, fazendo, desculpa. vocês estavam falando do perdão sobre coisas específicas, e eu já tenho uma outra visão. Eu acho que o perdão ele tem que ser uma coisa geral, não tenho que ter algo específico para perdoar. Eu acho que eu tenho que ter claro que eu tenho que perdoar algo específico, dentro do que você explicou do Ho Oponopono. Mas eu acho que tem que ser um modo de vida, né? Então, você está Deixa eu sempre explicar isso. perdoando, você está sempre perdoando, não importa o que seja, né? Eu quero te entender, Então, quero te fazer. agora, para a prática da vida da gente, a gente tem que, às vezes, fazer como você fez com a Manu, né? Eu achei o padrão e trabalhei em cima do padrão. É isso Mas, que eu ia dizer agora. eu Olha acho que só, tem que ser uma coisa constante, você colocar como modo de vida mesmo. olha só. Quando a gente começa a fazer o Ho Oponopono, a gente faz primeiro, sempre, uma limpeza de primeiro. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Ho Oponopono, eu fiz 21 dias, não fui buscar nada. Simplesmente, Eliane, eu ainda dizia que eu aprendi. Eliane abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu fiz 21 dias, eu nem quis saber para que eu estava fazendo. Por quê? Como eu disse, a gente confia na técnica, a gente confia em Deus, a gente confia no divino e ele sabe o que tu precisa. Tu tá aqui, mas tu nem sabe o que tu precisa, tu nem sabe por que tu veio, tu nem sabe a tua missão. Eu nem acredito muito nisso, né? Em propósito, missão também, tá tudo certo. Mas assim, tu veio. E assim como tu veio, tu tem o teu eu superior verticalizado, que eu confio nele, enfim, só tem que confiar no processo e entender que a divindade está ali contigo e vai limpar aquilo que tu precisa naquele momento. Entendeu? Porque ele não vai te trazer nada, ele vai limpar. E tu fez a colocação certa, Cris. Se tu pedir perdão, ele vai saber o que nesse momento, nessa primeira casca de cebola, tu precisa limpar. Depois vai ter outras, e vai ter outras, e ele vai saber, ó, o Oponopono, por isso que é o Oponopono em movimento, porque tu nunca acaba um movimento de limpeza, entendeu? Claro que tu pode abrir buscando os padrões de repetição, buscando os padrões que precisam ser vistos e limpar. Claro que tu vai acelerar o processo, mas aqui eu trouxe a medida que tu pode buscar padrões de repetições para te fazer a limpeza. Mas, Cris, pode sim, porque é só confiar no processo, o processo é o mesmo. Entendeu? Adorei o que você escreveu, Celso. O que Da ele tribo escreveu? se reunir, né? Deixa eu ler aqui para vocês. A Eliane honrou a prática havaiana original. Ela é específica para situações práticas que tiravam o equilíbrio do grupo. Se a situação não se resolvia até o final do dia, a tribo inteira se reunia e as duas pessoas dialogavam e faziam o Ho Oponopono para a situação específica. Né? Então, eu acho legal essa coisa, é o que a gente está perdendo hoje, né? Essa coisa da discussão, de tentar chegar até o fim, resolver, gente, tem que resolver. Certo? Exatamente. O Eu sou uma Ponopono pessoa, te por traz exemplo, essa muito visão. persistente, né?
Essa técnica havaiana, ela te traz isso, e eles faziam exatamente assim. Essa é a técnica da semeona, que é a técnica dela, que ela iniciou dentro do vilarejo dela. Ela até não foi falado isso, mas vou falar agora. Muito bem lembrado, Celso. Quando ela começou a técnica do Ho Oponopono, ela começou assim. Eles sentavam os mais velhos com os mais novos e discutiam aquilo que tinha acontecido no dia e faziam a repetição. Sinto muito, me perdoe, para limpar aquelas memórias que eles brigavam durante o dia. Então, eles faziam para limpar essas memórias do coletivo. Quando não ficavam boas, eles voltavam e praticavam, conversavam e praticavam novamente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tá? Não era bem assim, eles falavam 3 frases. Tá? Depois eles colocavam, quem colocou na prática e trouxe foi o Renli, que pegou a prática, modernizou a prática, trazendo para o consultório dele, pegou um presídio e pegou as fichas desses presos, levou para o consultório, começou a fazer. Olha, ele não fazia, ele fazia em nome do preso e no nome dele também. Por quê? Ele sabia que se aquela ficha veio parar para ele, ele sabia que ele estava limpando a memória nele, que tinha a memória do preso. Então, ele não fazia para o preso, ele pegava a memória, ele pegava aquela lista do preso, pegava a ficha do preso e pedia para a memória dele, que está no coletivo, limpar a memória do preso, que era igual. Eu vou explicar de novo, que eu acho que eu me embananei. Ele pegava a ficha do preso, lia e limpava a memória dele, que era igual a do preso, que tinha igual. Ele não sabia qual era a memória, mas ele limpava dele a memória, que poderia ter uma memória igual à do preso. E com isso ele começou a limpar. Renli, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Renli, mas limpando essa memória dele para esse preso. E ele foi fazendo 21 dias. Se ele achava necessário repetir aquela memória que tinha nele, que era compatível com aquela memória daquele preso, ele limpava novamente. E ele ficou repetindo nele a memória que poderia ter nesse preso. Entendeu, Cris? Não, entendi, perfeito. E Deixa eu assim ele foi só fazer fazendo. uma Assim que... colocação. Por Quando isso que tu você... limpa em ti não tem a ver com outro. eu queria fazer uma colocação, porque me vieram dois insights aqui. O primeiro deles é que eu fiz uma analogia com um computador, né? Um computador, para funcionar no dia seguinte, você precisa limpar a memória dele, né? Tanto que ele tem a Isso aí. memória RAM, né? Que é limpa, porque senão fica acumula, né? A informação. Mas aí, Eliane, a coisa que eu achei mais assim, que eu viajei, na verdade, essa coisa da memória, por que que eu tenho que fazer o Ho Oponopono para essa memória, e essa memória é sempre negativa? Porque eu posso ter memórias boas, eu posso Pode? relembrar coisas boas. E Pode. aí, quando você fala do Ho Oponopono, toda vez que por isso que a gente já discutiu sobre isso, sobre o Ho Oponopono, né? Eu achava estranho, porque sempre eu tenho que trazer uma coisa negativa. Eu tenho que limpar o negativo, né? E não É pelo me preparar. desequilíbrio. Então, É que o esse positivo não gera desequilíbrio e o então, negativo mas gera vocês desequilíbrio. concordam comigo que isso é para quem, por exemplo, agora que eu estou entendendo um pouco melhor o Ho Oponopono, mas eu tinha uma enorme resistência por conta disso.
Porque eu sempre achava, falava assim, mas por que que eu sou culpada? Por que que eu tenho que pedir perdão? Eu fiz o que eu fiz durante o dia, Ah, eu nunca fiz. é com culpa. Nem contigo. Não existe Tá, culpa. então, mas eu associava a culpa. Por quê? Porque Uhum. a conotação do Ponopono é sempre, vou limpar uma memória. Limpar por que que eu tenho que limpar? Não necessariamente. Eu posso ter uma memória Pegando. boa, né? É como Eu se só vou. fosse tomar banho. Tu Então, dá um aí banho na sim, memória, entende? agora a Eliane explanando, eu já estou, Eliane, eu estou começando a mudar de ideia, tá? Sim, que bom, Cris. Olha Porque só, deixa eu eu falar sou uma uma coisa. pessoa, ela já tivemos altas discussões, eu falava assim, mas não tem que pedir, ficar pedindo perdão por quê? Né? Mas, enfim, Não, olha aí só. quando eu fiz essa analogia com o computador, agora que me veio a viagem, eu entendi. Você tem que limpar a memória para iniciar um novo dia, né? E Exatamente. construir outras memórias. Só que assim, Né? ó, quando tu limpa a tua memória e tu participa de um coletivo, porque nós estamos aqui, mas nós participamos de um coletivo. Quando tu limpa a tua memória, tu acaba limpando aquilo que tu criou de laço com outros. Olha só, eu Não, vou não, falar aqui Limpa em rapidão. tudo. agora eu entendi. Porque Até fui agora eu Como se buscar aqui, fosse o ó. entendi que campo no eu sistêmico. tenho que deixar a coisa zerada para construir outra memória. Né? Isso. É Ó, para você. Acho que a Rosângela quer falar, que eu estou vendo aqui pelos olhos dela. só vou falar uma coisa, só vou falar uma coisa aqui, ó. O caso mais famoso, tá? Que aconteceu com o Lee foi quando ele foi até eu até vou ler aqui. Fui buscar o Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Lá ele atuou como psicólogo. Ele era médico também, utilizando apenas o Ho Oponopono, sem atender os pacientes diretamente. Em vez disso, ele analisava os prontuários médicos, limpava dentro de si as memórias associadas a cada paciente, repetindo só as frases. Com o tempo, os pacientes foram melhorando. Alguns foram liberados e outros continuaram sendo extremamente perigosos. Por quê? Porque ele não tinha aquela memória com aquele paciente. Aquele paciente continuou mesmo. Ele só limpou os pacientes que tinham o mesmo sentimento dele. E ele limpou ele em ressonância. Ok? O que tu ia falar agora, Cris? Não, não, eu estou começando a entender o processo, porque eu tinha muita resistência. Quem é a Né? Porque eu Rosângela que está achava aqui? assim, eu achava injusto eu ter que ficar, principalmente o perdão me incomodava demais. Não o perdão puro, né? Mas por que que eu tenho que pedir perdão se eu tive livre-arbítrio para fazer aquilo? Né? E me trazia muita coisa do perdão da culpa, né? Porque as religiões, né, judaicas cristãs, elas trazem o perdão como se fosse uma culpa, né? E não é Sim, isso, não é. né? Não é Não, isso. Né? É o que não. eu falei, você tem que introjetar esse perdão dentro de você. Né? Então, Pronto. né? Volto Então, a te aí você vai dizer. pedir, eu peço perdão a Deus, porque você começa a Não, peço perdão confissão, para você mim. vai, você vai para a igreja, você vai lá no confessionário, tem até uma reza, né? Peço perdão a Não, Deus porque fiz coisa errada. por isso, Então, nós somos seres individuais, viemos né? por nós. Perdão é nosso, a raiva é nossa, o medo é nosso, o amor é nosso, a bondade é nossa. Eliane, Tu tô relaxando, Eliane, tô relaxando, porque eu estava muito tensa. tá Assim, para quem é relaxando. mais Mas racional, agora, gente, deixa pode eu só. terminar de falar, Celso, que depois nós vamos entrar na procrastinação, porque eu não esqueci da Cris. Não, mas Eu tem tô a louca para Rosângela também falar. que, que tem que falar. Eu só quis para não perder o gancho. Então, para quem é mais científico, tem uma justificativa científica para isso que a Eliane falou, tá? Porque quando tu faz a limpeza em ti, tu modifica os campos morfogenéticos. É verdade, esqueci Então, disso. tu limpa o teu genoma, joga, e aí é aquilo que a Eliane estava falando, coletivo. Então, cientificamente falando, existe a teoria dos campos morfogenéticos. Então, com ele limpando nele, ele influenciou o campo morfogenético, que por sua vez influenciou os presos.
Exatamente. Muito bem, muito obrigada. É isso aí. É isso aí. É que eu, né, não sei tudo, né? Não, eu sei, mas não sabia explicar. Mas é isso aí. Gratidão, Celso. Ô, Eliane, Cris, são 21h34, tá? o pessoal quer continuar, Se querem vocês parar. quiserem Cris, tu tá aí continuar, ainda? a Cris é outra Cris, né? Que perguntou, né? Isso. Tá. E eu não sei, parece. Ô, Rosângela, eu tô errado ou você quer falar? Bom, se deixarem, eu falo. Eu te Oi, Rô, conheço, claro, pode eu falar. te conheço, mulher. Não, é que eu quero dizer assim, o sistema nervoso central, ele grava uma memória, tá? Então, nós temos uma fase aguda que é de 0 a 72 horas, aonde, quando a gente está limpando um conflito, é onde esse conflito, ele, a gente não consegue liberar. Por isso, a necessidade de repetição. Aí tem a fase inicial, que é de 3 dias a 3 semanas, que dá 21 dias de limpeza, onde você tem que repetir o padrão. Depois tem uma fase de consolidação, que é de 3 a 3 meses. Ou seja, você precisa, na realidade, de 3 meses de limpeza para o cérebro registrar como uma nova referência e você se liberar deste padrão. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Por isso que ele nunca acaba. Por E isso por que eu isso que coloquei. a Por gente isso que eu. acaba, depois de 21 dias, a gente pode recair no padrão, porque não limpou, porque precisa de 3 meses na realidade. Então, são Olha, 90 dias de repetição. Agora eu Rosângela, entendi. Agora eu entendi uma coisa, porque sempre se fala do hábito ser de 18 a 250 e poucos dias. É por causa dessa explicação que a Rosângela deu. Agora ficou claro, gratidão. sim. Rosângela, muito, muito obrigado, Rosângela. Muito bem colocado. Só Eliane, falei dos. eu não sei quem que escreveu aqui, o Celso, né? Acho que sobre procrastinação valia uma aula inteira, não acho? E a Cris, que fez a pergunta, concordou. Tá. E a Denise concordou também, ó. Concordo, Então, vocês querem encerrar e pegamos. procrastinação é vasto. Tá. Tá, então, assim, ó. Nós iniciaremos na semana que vem e vamos falar sobre procrastinação. Beleza, ótimo. Mas antes de nós irmos embora, nós vamos fazer o nosso decreto, que eu acho importante, e o nosso mantra de Ho Oponopono que eu criei para essa aula. Vamos lá, gente? Deixa eu só pegar ele aqui. Eu vou falar com vocês, deixa eu ver ele aqui. Vamos lá, para aí que já está aqui. Eu já tinha deixado aberto. Primeiro eu vou fazer o decreto, respire fundo. O que ela falou, Denise? Acho que não. A Denise está falando que não vai ficar só em 4 segundos. Olha só, eu acho que isso aí Ótimo, vai Denise. ser. Olha, eu super concordo, tá? Em continuar, né? Não Vamos ficar só ver, nessas 4, mas né? daí a gente acaba o curso e depois se reúne para outras coisas. Daí. Só que Denise, dentro desse curso tem tanta coisa para ver que a gente pode continuar, entendeu? Dentro Eu do te Denise, entendo. plano. O que que tu Mas acha, Cris? Hein, Celso? Vamos Denise, lá, né? eu Tem muita concordo coisa em totalmente cima com disso. você. Nós temos que convencer, mudar o padrão da Eliane. É, calma, né? Qual Tem que é o tanta padrão coisa, dela? tem eu amor tenho próprio, curso para dar. autoestima, Vamos né? Que seguir. hoje está muito em alta, Vamos né? seguir a rotina do Trabalhar essa curso. Tá parte. indo bem, tá indo bem. Então, vamos continuar. Vamos E essa continuar. aula, Tá, Cris, mas essa isso é aula bom para aqui você, Eliane. Isso tá ótimo. significa Só que que assim, ó, você está tendo um retorno. essa aula só vai para quem estava hoje. Não vai para o grupo. Por quê? Eu não vou gravar, não vou pôr a gravação? No grupo, não. Primeiro eu vou conversar com as pessoas se elas querem. Não, eu acho que sim, Eliane. Está todo mundo. Você falou a questão da gravação, ninguém se opôs.
Sim, mas vamos lá então. Depois a gente falamos sobre isso. Eu e suporte falamos. Vamos lá. Vamos fazer o decreto para liberar o pessoal para ir embora, tá? Decreto para o Ponopono. Que este espaço seja um canal de união, aprendizado, respeito e paz. Que cada mensagem aqui enviada seja revestida de boas intenções e que apenas a energia do bem permaneça entre nós. Assim é, assim está feito. Agora, nós vamos fazer a limpeza do Ho Oponopono. Essa eu estou fazendo diariamente para o grupo, já. Divina presença. Eu invoco a luz do amor e da verdade neste grupo. Se existe em nós memórias, energias, pensamentos ou palavras que possam gerar conflitos, desentendimento ou desarmonia, eu peço que sejam agora limpas, purificadas e transmutadas na luz do amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Divina presença, eu invoco a luz do amor e da verdade neste grupo. Se existe em nós memórias, energias, pensamentos ou palavras que possam gerar conflitos, desentendimento ou desarmonia, eu peço que sejam agora limpas, purificadas e transmutadas na luz do amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divina presença, eu invoco a luz do amor e da verdade neste grupo. Se existem em nós memórias, energias, pensamentos ou palavras que possam gerar conflito, desentendimento ou desarmonia, eu peço que seja agora limpas, purificadas e transmutadas na luz do amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Gente, eu agradeço imensamente do fundo do meu coração para quem está aqui e agradeço todos do grupo também que não estão aqui, porque muitos já me disseram que tinham janta, que tinham aniversário, já vieram no meu pessoal falar, várias pessoas que fazem outros cursos também na segunda-feira, enfim. Eu agradeço imensamente a participação de todos, a contribuição do grupo no curso, porque eu acho muito importante essa união, essa abertura que todos me deram, a oportunidade de estar aqui, de me fazer trabalhar com o meu servir, né? De começar a servir, porque quando a gente decide fazer um curso desse, tu tá te colocando ao servir da espiritualidade, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Ó, obrigado, Lisiane. Gratidão. E eu estou aqui. Então, eu quero agradecer muito no fundo do meu coração. Continuarei a limpeza para o grupo, abençoando esse grupo, fazendo o decreto para o grupo, até ele, né, for fechado. Eu estarei com vocês, limpando e fazendo o Ho Oponopono. Gratidão, Cris, pelo suporte. Muito, muito obrigado. Se não tivesse, vou falar para todos, se a Cris não tivesse do meu lado, eu não teria feito, ela sabe disso, mas gratidão por te ouvir, gratidão por fazer o Ho Oponopono e me deixar permitir para estar aqui, porque eu fiz esse Ho Oponopono para estar aqui, entendeu? Fui limpar as minhas memórias, minhas dores para estar aqui. E, Cris, obrigado, então, mais uma vez, né, por tu não ter desistido de mim. Gratidão. Um abraço para todos, encerra a aula hoje. Olha, muito obrigada, amor. Tua luz é tua luz, Cris. Tu sabe que tu é importante. Um abraço para todo mundo. Até segunda que vem. Até mais, pessoal.